Salve, salve meus queridos, que alegria e satisfação ter a presença de vocês aqui para mais um vídeo do canal. Queridos, eu peço desculpas por ter demorado uma semana para ter enviado esse vídeo sobre os meus comentários, sobre a minha visão sobre a prova de física do Enem. Eu passei a última semana num local com acesso um pouco limitado à internet, vamos dizer assim, né? Mas nós não poderíamos deixar batida essa oportunidade da gente bater um papo aqui sobre a prova do recorte, né, de Ciências da Natureza, a prova de Física de semana passada do Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Essa semana a gente já vai estar lançando aí a primeira fase da Unesp, tá? Os nossos comentários. Daqui a pouco já tem segunda fase FUVEST, segunda fase Unicamp, Federal do Paraná está chegando. Não esquecemos o nosso compromisso de fazermos os nossos comentários sobre as provas de Física, tá bom? Queridos, falando especificamente sobre Física dentro de Ciência da Natureza no segundo dia do Enem, tá? Eu achei, pessoal, uma prova arroz com feijão da vovó, tá? Entenda que arroz com feijão, pessoal, não significa que foi uma prova simples. Eu achei que os tópicos cobrados estavam assim dentro do esperado, com uma pequena, vamos dizer assim, nuance que eu já vou comentar o que eu achei a respeito da divisão dos temas. E a gente fala que é da vovó porque é aquele negócio bem feito, né? Que dá vontade da gente comer num domingo gostoso, aquela coisa toda. A prova, pessoal, estava num nível muito bom, foram boas questões, tá? Estava bem equilibrado. O que eu achei que trouxe dificuldade foram duas coisas, né? A primeira, pessoal, foi a divisão no que se respeito aos tópicos, né? A gente está mais acostumado aí com provas que cobram mais assuntos do primeiro ano do ensino médio que dos outros. E o Enem trouxe, pessoal, mais da metade das questões, ou próximo da metade das questões, de conteúdos do segundo ano do ensino médio, né? Concentrou bastante aí nessa parte e no segundo ano ele tem muitos conteúdos, né? Então foi difícil um pouco ter certeza do que mais cairia. A parte de mecânica, que é o que a gente costuma falar para os nossos alunos focarem mais, caíram poucas questões. Então talvez isso tenha trazido dificuldade para alguns alunos. O que eu acho que também trouxe um pouco de dificuldade, e eu não acho que isso foi um problema, eu acho que isso é uma virtude que o Enem está trazendo de volta, foi a quantidade de questões teóricas, pessoal, tá? Na minha continha nós tivemos 17 questões de física das 45, a gente pode contar 16, tem uma ali que ou é física ou é química, dependendo da abordagem que você tem de vida, vamos dizer assim, a gente já vai comentar, era aquela questão da moedinha ali para calcular a densidade e tal. Mas mesmo que você tire essa questão, mais da metade das questões, 9 na minha conta aqui, foram questões puramente teóricas, né? De conhecimento do fenômeno, de interpretação das alternativas e buscar qual era aquela que se adequava ao que o exercício pedia, ok? Então das 17 nas minhas contas, 9 teóricas, 8 aí sim com continhas mesmo, aí a parte algébrica das equações sempre utilizadas, tá bom? Então, pessoal, vamos comentar rapidamente aqui sobre os tópicos que foram cobrados, como que a gente podia se virar com cada questão e o que a gente pode tirar de lição para o Enem para as próximas provas aí, né? A gente comentou, pessoal, que o Enem ano passado ele tinha sido um Enem diferente, que a gente precisava olhar para o Enem desse ano para ver se a gente teria uma manutenção de tendência ou do ano passado foi um ponto fora da curva. Em relação à prova do ano passado, este ano estava bastante diferente. O Enem está retornando a ser uma prova um pouco mais de vanguarda, questões mais teóricas, uma prova diferente daquela que a gente está habituado, um pouco mais conteudista, tá bom? Então eu separei aqui para falar em ordem dos conteúdos, primeiro de primeiro ano, depois de segundo ano e finalmente os conteúdos do terceirão, tá bom? Então deixa eu olhar minha colinha aqui para não esquecer nenhum, beleza. Pessoal, caiu uma questão que, vamos dizer assim, era mais uma também que poderia flutuar aí para a parte de química. Eu gosto muito de questões que são interdisciplinares, que a gente junta conteúdos e interpreta o fenômeno, mas que falava sobre energia nuclear, né? O aluno tinha que ter apenas o conhecimento que a energia nuclear, no caso ali do urânio, ela acontece pela quebra do núcleo, né? A gente comenta um pouquinho isso em energia, comenta um pouquinho em radioatividade lá em química. Pela quebra do núcleo, no caso do urânio, existe ali a produção de energia, e a quebra do núcleo é o chamado processo de fissão nuclear. E só tinha uma alternativa que falava de fissão nuclear, porque existem alguns tipos de fissão e nesse caso era por excesso de nêutrons, tá? Então, sabendo que o urânio quebra o núcleo para produzir outros carinhas ali e tem uma sobra de energia que é utilizada ali na usina, na bomba nuclear, enfim, você já matava essa questão, fissão nuclear é o que foi cobrado, tá bom? Para mim, pessoal, a melhor questão da prova foi a questão dos semáforos.
Melhor no sentido da interpretação, do número de passos que tinha e, claro, da dificuldade, né? Era uma questão bastante interessante que cobrava ali equações do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado, cobrava equação do sorvete, equação do sorvetão, cobrava vovô ateu ou vovô astronauta, enfim, como cada um chama a equação aí, mas tinha vários passos, uma interpretação bastante interessante ali, distância dos semáforos, o tempo para abrir, o tempo para passar. Deu trabalho essa questão, talvez a melhor questão da prova de longe, tá bom? Agora, a outra questão do primeiro ano que caiu, pessoal, era uma questão extremamente bobinha, fácil, era a trajetória que uma bolinha fazia, caindo de uma mesa ali, era o lançamento horizontal, né? Fazia um arco de uma parábola ali, por causa da junção do movimento X, movimento Y, queda livre no Y e movimento uniforme no X, super tranquilinha, era só saber a trajetória, extremamente intuitivo. Então perceba que de 17 questões, pessoal, só 3 eram de conteúdos do primeiro ano, né? Força, leis de Newton, muita coisa ficou para trás aí, isso com certeza trouxe dificuldades para alguns alunos, tá? Agora falando das questões do segundo ano do ensino médio. Tivemos uma, pessoal, sobre a panela de pressão, né? Os meus alunos sabem que a gente comentou sobre isso no começo do ano passado, quando a gente ainda estava no ensino presencial, né? Parece que faz tanto tempo, né? E cobrava não só essa ideia da pressão, mas também aquela propriedade que durante a mudança de estado físico a temperatura permanece constante, né? Então, a partir do momento que a panela de pressão atingia 100 graus Celsius, a temperatura ficava constante, o processo de ebulição acontecia, permanecia acontecendo, por isso que era mais razoável desligar ali o gás, né, a chama, para que houvesse uma questão de economia, né? Então, o princípio físico associado a essa questão era que durante uma mudança de estado físico a temperatura permanece constante, o gás ali, a água lá dentro, né, permanece em ebulição, permanece cozinhando o alimento de tal forma que você já pode desligar o seu fogão, beleza? Outra questão, pessoal, que eu achei muito bonitinha, porque isso a gente cantou a bola. O Enem sempre cobra fenômeno ondulatório. O meu bom aluno, meu aluno antenado, sabe quantas vezes a gente disse essa frase, né? Tinha uma descrição ali de um fenômeno, no caso ali relacionado a fone de ouvido, e perguntava: qual é o fenômeno ondulatório que explica tal situação? No caso era interferência, né? Vimos várias provas de anos anteriores do Enem que tinham questões desse tipo. Inclusive, pessoal, assista o vídeo até o final, que eu vou selecionar aqui nas janelinhas 2 vídeos, tá? De 2 aulas nossas aí sobre fenômenos ondulatórios, para você revisar, porque pode ser um assunto que pode aparecer mais para frente aí, tá bom? Outra questão, pessoal, que eu achei bem gracinha, foi a questão da potência. Nós temos batido nessa tecla, pessoal, do cálculo de potência, energia sobre o tempo. A questão é qual energia pode ser envolvida ali, né? A Unicamp já cobrou potencial gravitacional e o Enem trouxe de volta o calor. O calor, no caso sensível, que macete, para ser cobrado nessa questão, como forma de energia para o cálculo de potência, tá? Tinha que tomar um pouquinho cuidado com as unidades envolvidas nessa questão. Era uma questão acessível, mas que tinha alguns detalhes que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado. Foi uma boa questão, tá? Aí veio uma questão de ondulatória, que eu acho que muita gente se confundiu, né? Era uma questão difícil, era uma questão teórica. Falava sobre o espectro eletromagnético, ali ele dava intervalos ali de frequência e tal, e perguntava em qual pedaço ali teria o maior aquecimento, maior variação de temperatura. E eu já recebi alguns comentários e tenho certeza que muita gente assinalou ultravioleta, né? Porque associa a questão ali dos raios solares, que a gente tem que se proteger e tal. O fato é, pessoal, que era exatamente o oposto, né? Era o infravermelho, que são as chamadas ondas de calor que a gente tem no espectro eletromagnético, né? São elas que conseguem transformar com maior eficiência esta energia da onda, né, em energia térmica em calor, né? Você já deve ter assistido algum filme que o pessoal usa aquelas câmeras de calor, né? Consegue ver ali a pessoa se movimentando, às vezes até o animal se movimentando. E para quem teve acesso a essa informação por algum filme, algum seriado, algum documentário, sabe que essa câmera funciona pelo espectro do infravermelho, tá? Era só isso que a questão cobrava, ok? Que mais aqui? Tivemos uma questão de termodinâmica, né? Foi uma questão um pouco polêmica, não no sentido da resposta, mas do conhecimento que o aluno precisava ter, né? Falavam sobre o refrigerador, né? Questão do condensador, o gás que está lá dentro, tal.
dava um pouco de trabalho de acertar, né? A questão do porquê pode ter um baixo rendimento refrigerador, de aumentar a temperatura, tal. Era uma questão bem chatinha. Poderiam ser cobrados outros tópicos de termodinâmica. Ele decidiu cobrar isso aí, que tem uma aplicação muito prática, mas que tem pouca gente que tem conhecimento. Eu acho que essa questão trouxe um pouco de dificuldade, tá? Tivemos questões de hidrostática, duas, né? A primeira de hidrostática aí trouxe o cálculo da pressão hidrostática, né? O DGH, nosso famoso DGH. Essas informações do DGH estavam no seu enunciado, tomando cuidado com as unidades ali. E aí você ia para o gráfico, né? Para descobrir uma profundidade ali, etc. e tal, do mergulhador. Era uma questão bem normal, bem clássica, bem acessível, pressão hidrostática. A outra de hidrostática era a pressão de uma força, né? Aquela questão lá da Torre Eiffel, que dava a proporção ali da escala. Você brincava um pouco com massa, com área e com volume, né? Porque pressão você sabe que é força sobre área. Fazia uma brincadeira ali da proporção da escala para conseguir chegar na relação que ele perguntava. O único o único fundamento físico que tinha na questão era esse. Pressão, força sobre área. O resto era brincadeira matemática, algébrica, para você conseguir se virar na questão, tá bom? Muito gracinha a questão de ondulatória que caiu sobre tubos sonoros, né? E os tubos sonoros que ele cobrou, pessoal, foram os tubos sonoros fechados. E eu adorei, porque você sabe, nós tivemos essa aula no fim do ano passado, né? Que tubos sonoros fechados só possuem os harmônicos ímpares. Lembra disso? Então, o próximo harmônico que ele perguntava tinha lá o 23º e ia ser o 25º, né? Não existem harmônicos pares nos tubos fechados. Se você lembrasse essa propriedade, você brincava ali com a formação dos harmônicos, a frequência, né? V sobre 4L, lembra disso que muda? A frequência fundamental do tubo fechado? V sobre 4L, e depois bastava você multiplicar pelo harmônico correspondente, só harmônicos ímpares, tá bom? E a última questão do tópico do segundo ano, essa que também eu falei que ela é bastante interdisciplinar, poderia ser puramente química, puramente física ou um pouquinho das duas, né? Que foi a questão das moedinhas, né? Para calcular a densidade, massa sobre volume. E para calcular o volume, pessoal, você só tinha que ver o quanto que o volume de água deslocava ali no recipiente para ser o volume da moeda que o carinha colocou em cada situação. Tinha a massa, calculava a massa sobre o volume e densidade para ver qual era a moeda que o colecionador iria escolher ali para ser a densidade própria do material que ele queria, tá bom? Essas foram as muitas questões do segundo ano do ensino médio. Aí tivemos aí 3 questões de eletricidade e uma questão de magnetismo para fechar a prova, né? As questões de eletricidade, pessoal, 4 delas, né, de eletricidade e uma de magnetismo, 2 de eletrostática e 2 de eletrodinâmica. As de eletrostática eu achei super tranquilinhas, tá? Uma inclusive foi tema aí de seminário nosso com a galera do terceirão. Ele cobrou a questão da blindagem eletrostática, a nossa famosa gaiola de Faraday, né? Que serviu de utilidade pública numa chuva aí de raios e trovões, enfim. É muito melhor você ficar dentro de um carro, por exemplo, né? Ele funcionou como uma gaiola de Faraday. E outra questão bem tranquilinha ali da tirinha do Garfield, né? Ele cobrava a eletrização por atrito, né? Mudando ali elétron para lá e para cá, acontece a transferência de carga. Eletrização por atrito super acessível, né? Essa questão aí da tirinha do Garfield. As duas de circuito, pessoal, foram bonitinhas, uma mais fácil do que a outra. A da bateria lá do carro, né? Ele te dava uma unidade de corrente no enunciado com uma unidade diferente, que era ampere vezes hora, né? Ampere é corrente vezes tempo dava carga. Então você transformava essa unidade de carga em corrente para descobrir qual era o amperímetro que estava conectado ali ao circuito para funcionar corretamente. Tinha 2 amperímetros que tinham o valor correto, só que um estava conectado de um jeito todo bizarro, né? Entre a bateria e o circuito do carro. Era muito tranquilo ver qual era a ligação correta. E o cálculo era bem tranquilinho. A outra de eletrodinâmica, pessoal, era de primeira lei de Ohm. Você precisava relembrar de propriedades ali de associação em série. Não era uma questão difícil, mas que você tinha que avaliar algumas situações de onde você poderia fechar o circuito entre 2 pontos para dar ali a resistência que ele queria e chegar na situação da corrente pedida. Não era uma questão difícil, só usava a primeira lei de Ohm interpretação, mas você tinha que tomar um pouquinho de cuidado porque você tinha que testar algumas situações, tá bom?
E finalmente a última questão, pessoal, foi de magnetismo. Muito bonitinha a questão sobre indução de Faraday, né? Mudança ali do fluxo magnético, aproximação, o afastamento do ímã em relação à bobina, e ele cobrava este fenômeno aplicado a usinas, né? O maior rendimento da usina ali e tal. Muito bacana a questão, se lembrasse força eletromagnética induzida, né? A força eletromotriz induzida, melhor dizendo, né? Depende da variação do fluxo magnético no tempo, né? Então, se você aproxima ou afasta o ímã, você vai ter a variação do fluxo magnético, gerando uma força eletromotriz, uma voltagem induzida, que facilita os processos na usina, tá bom? Queridos, essa foi a prova. Comenta aí embaixo o que você achou, como é que você foi, onde você teve mais facilidade, onde você teve mais dificuldade, tá bom? Teremos aí mais vestibulares chegando, primeira e segunda fase. Logo nessa semana o Unesp está rolando aí o vídeo, a gente já vai gravar, tá bom? E no mais, pessoal, estamos sempre à disposição. Se vocês precisarem conversar, tirar dúvidas, rever alguns vídeos aí, o canal está à disposição, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, até mais. Tchau, tchau.